normalmente subterrâneos. Normalmente esses fios são subterrâneos, né? Então aqui a população fica mais vulnerável. Tem algumas cidades já intervindo nisso, né, para deixar os fios subterrâneos, mas não é a realidade do Brasil. Fora isso, tem muita gente com muita baixa renda, muito baixa renda, né, que acaba morando em comunidades e isso impossibilita várias questões de segurança. Então, fiação, né, ligações clandestinas, o local onde elas moram muitas vezes o botijão de gás. Primeiro que não, às vezes não tem dinheiro para comprar o botijão de gás, então existe muitas. Opa, tem alguém falando comigo? Tem muitos acidentes causado pela assim cozinhando com um pote de gasolina ou álcool porque é mais barato do que o botijão. E isso pode explodir também conforme você alimenta com álcool e enfim. O botijão, às vezes, não tem um quintal para você colocar de forma segura. Então, você acaba colocando no único cômodo da família, que está o fogão ligado lá com fogo, o botijão de gás e do lado da cama da criança. Da cama, a única cama da família, às vezes, né? Então, a condição social do Brasil facilita muito esse tipo de acidente, né? Tornando, então, uma grande causa aí para um grande impacto psicossocial e econômico. Então, a gente tem impacto, né, psicológico da queimadura em si, né? Impacto social e econômico, porque em adulto, muitas vezes vão ficar internados, não vão conseguir trabalhar, então tem esse impacto econômico também. E na criança também, essas internações podem durar até 3 meses, até mais. Então, muitas vezes, o responsável, pai ou mãe, deixam de trabalhar para ficar de acompanhante. Então, existe um impacto muito importante e fora sequelas que pode fazer, né? Pode fazer contratura de pele, perder mobilidade, dificuldade também de trabalho e, enfim, né? Vários outros quadros de autoimagem também. No Brasil, né, o principal motivo aí é água quente e líquidos ferventes, com 37%. Só que de queimadura por explosão, fogo, assim, é muito prevalente também. Então, assim, meio que divide aí metade, metade, tá? Pelo menos nos casos do Tatuapé. As crianças mais afetadas são até 5 anos e principalmente de 1 a 2 anos. E os casos são a maioria preveníveis, né? Então, uma das coisas, essa aula pode ser para o pediatra geral, porque tem muitas coisas que a gente pode falar numa consulta de pediatria para prevenir essas queimaduras, né? Por exemplo, proteção de tomada, não deixar carregadores em tomadas, ver como está a fiação da casa. A parte de cozinhar, a grande território de queimadura de criança foi lá, estava cozinhando, fervendo óleo, água na cozinha, foi com um andador, ou foi carrinho, ou bateu no fogão, virou panela. A grande maioria é isso. Então, assim, tá cozinhando alguma coisa na cozinha, tem uma panela no fogo, criança não entra. Pronto, né? São regras. E também deixar a panela mais afastada da borda do fogão, cabo para dentro. Então, são vários detalhes que você pode prevenir uma internação e um trauma aí de 3 meses, né? Então, a questão é essa, são acidentes e que são preveníveis. Das classificações de queimadura. Os tipos de queimadura, a gente investigar é muito importante, porque vai determinar algumas características peculiares, né? Para a gente até conseguir fazer um manejo melhor. Então, descaldadura. Dependendo do líquido que está aquecido, ele ferve em temperaturas diferentes. Então, uma água queima consideravelmente menos do que um óleo. Né? O óleo ele é mais pegajoso, vai ficar em contato mais tempo do que água. Então, tudo isso vai determinar a gravidade também. Se for uma queimadura por fogo, né? Direto explosão, enfim, fogo, dependendo do material que pegou fogo, se foi gasolina, se foi álcool, a temperatura de combustão é diferente. Então, de gasolina seria pior do que de álcool, por exemplo. Se for em ambiente fechado, a gente tem que pensar em queimadura inalatória também. E se queimou algum objeto de casa, colchão, o teto, pensar qual é esse material também, né? Tem outros tipos, né, soda cáustica, essas coisas, né, contato químico, produto químico. Tem as queimaduras elétricas também, que é importante a gente ver se é corrente alternada, depois a gente fala melhor, se é baixa voltagem, o ponto de entrada e saída para ver por onde que esse
esse choque, passou essa corrente elétrica, né, para ver possíveis órgãos-alvos que foram acometidos, e outras, né, radiação, fricção. E aí tem a classificação por profundidade. Então, o primeiro grau tem hiperemia e é dolorosa, e a cicatrização é de 3 a 6 dias sem sequela. De segundo grau superficial, tem bolhas, são mais dolorosas, e cicatriza em 10 a 15 dias. Tem o segundo grau profundo, que ela é pálida, mais branca, porém ainda com fundo róseo. Essa demora mais, de 3 a 4 semanas, e pode precisar de enxerto. Tem a de terceiro grau, que ela é mais pálida, dura, né? Fica como uma carapaça. Essa não reptiliza e precisa do enxerto. E quarto grau, que tem exposição de músculo, osso, né? Esses tipos de tecido. E a recuperação são meses, né? Para considerar a superfície corpórea queimada, não entra de primeiro grau, só segundo, terceiro e quarto. E a profundidade dessa lesão pode chegar no hospital como sendo um segundo superficial ou um segundo profundo e evoluir para terceiro grau, dependendo de choque, de hidratação. Então, a hipoperfusão, a isquemia ou a infecção de tecido pode ainda aprofundar a queimadura conforme a evolução. Então, alguns exemplos aí. De primeiro grau, a queimadura solar é um grande aí exemplo, né? De segundo grau, aqui de baixo, eu não tenho mouse, né? Tenho sim. Tem as bolhas já, né? Hiperemia e bolha. Esse aqui também é de segundo grau, só que já tiraram, né? O tecido, né? Que poderia ter levantado, mas é de segundo grau. Essa daqui já é de terceiro grau, bem mais branca aqui, né? Fica uma carapaça mesmo, né? Aqui, essa primeira figura, dá para ver a transição das queimaduras, né? Então, aqui, segundo grau, segundo grau, aqui, segundo grau profundo, ela é mais branquinha, mas tem um fundinho rosa. E aqui já é terceiro grau, né? E aqui, quarto grau, tem exposição de tudo, de tendão, de osso, músculo. Aqui, por que tá botando? Aqui teve que fazer uma escarotomia, né? Circular. Foi para tentar salvar o membro aí, mas esse membro, infelizmente, não foi salvo. Tem a classificação pela gravidade, né? Então, assim, os graves é de segundo grau maior que 20% de superfície corpórea. Grande queimado fica a partir de 15%, se for segundo grau. Ou áreas especiais, mãos, pés, faces e períneo. E terceiro grau, se for maior que 10%. Aí, aqui a fisiopatologia. É um slide só, é pouquinho que a gente fala, mas é a partir disso que a gente vai entender toda a importância de cada pilar de tratamento, né? Então, primeiro, tem uma resposta inflamatória sistêmica, secundária ao trauma, né? Como qualquer trauma, a queimadura também é um trauma. Essa resposta é muito mais exuberante quando você queima mais do que 20% de superfície corpórea. Então, primeiro, tem uma grande liberação de citocinas que vai causar uma estabilidade hemodinâmica. Então, uma hipoperfusão, uma depressão miocárdica. A queimadura, né, a lesão da pele, vai expor colágeno. E isso vai ativar várias cascatas, né? Tem ativação de mastócitos, que libera histamina. Tem ativação daquela cascata de inflamação, né, de fosfolipase, de ácido de prostaglandina, que resulta na produção de prostaglandina e tromboxane. Então, todos esses produtos, eles aumentam a permeabilidade capilar, extravasando muito líquido. Junto com o líquido, a permeabilidade é tão alta que também extravasa as proteínas, né, que estão no sangue. E essa proteína fora do vaso vai causar ativação leucocitária local com proteólise e perpetua o dano tecidual. Então, tem a queimadura já fazendo dano e mais o ciclo de dano que a resposta inflamatória sistêmica causa devido a esse extravasamento de proteína. A integridade da membrana também vai ter alteração, então vai sair potássio. Então, a criança, você sabe que nos primeiros dias, aí, no primeiro e segundo dia, ela tende a ter um aumento de potássio sérico e tem um influxo, né? Entra na célula sódio e água, causando mais edema. E aí a gente tem uma tríade crítica aí, né? Com vasoconstrição, hipotensão e depressão miocárdica, que vai piorar a queimadura, pode aprofundar ela. Então, são as coisas que a gente precisa tratar bastante rigorosamente.
E também tem o estado hipermetabólico, que a gente vai falar da fisiopatologia mais para frente, mas que vai gerar catabolismo, hiperglicemia e taquicardia. A resposta inflamatória sistêmica também pode causar síndrome do desconforto respiratório agudo, aumentando muito a gravidade, piorando o desfecho. E próprio edema pulmonar também pode acontecer pela própria fisiopatologia e da CIRS. E nas crianças tem algumas peculiaridades, né? A pele é mais fina, então as lesões podem ficar mais profundas, tem uma maior proporção de superfície e massa corpórea, né? Então tende a ter mais hipotermia, desidratação. A taxa metabólica das crianças, elas já são aumentadas, então em um estado que vai demandar mais taxa metabólica, elas vão desnutrir mais rápido do que o adulto. Existe também uma imaturidade renal, que limita a capacidade de concentrar a urina, né? Então, vai ter mais edemas periféricos. Então, a partir disso aqui, o que a gente vê, né? Então, a queimadura vai ter um aumento de permeabilidade capilar, dano tecidual, edema, instabilidade hemodinâmica e um estado hipermetabólico. É dentro disso que a gente vai trabalhar com tratamento. Fatores que aumentam a mortalidade: lesão inalatória, superfície corpórea queimada maior que 60%, menores de 4 anos, causa não acidental, porque quando não é acidental, a exposição normalmente pode ser por um tempo maior, né, porque não existe a retirada, né, do que está causando a queimadura. Falência múltipla de órgãos, principalmente renal e hepática, e sepse por organismo multiresistente. Tudo isso aumenta bastante a mortalidade em literatura. Também na prática a gente vê isso. Aqui tem as zonas da queimadura de Jackson. É assim, a parte mais externa é a zona de hiperemia, que seria mais como se fosse a parte de primeiro grau. Então, ela tem um melhor prognóstico, tem uma recuperação total. Depois tem a zona de estase, que é essa zona intermediária. A perfusão ela é diminuída, mas ela responde bem ao tratamento, se você tiver uma reanimação adequada. E tem essa área de necrose, que é a área de coagulação, que é onde tem maior dano e é reversível, é irreversível. Então, aqui, a zona de coagulação é o que você consegue recuperar ainda numa reanimação adequada, volêmica, né, e de perfusão periférica. Aí. O cálculo da superfície corpórea, o padrão ouro na pediatria é o de Land-Braunder, que ele considera as proporções corporais conforme a faixa etária, e para áreas muito pequenas, assim, que não chega a ser uma área inteira, pode contabilizar pela palma da mão do paciente, né? Então, a palma da mão do paciente equivale a 1% da superfície corpórea. Lembrando que para contabilizar nas queimaduras a superfície corpórea, não entra primeiro grau, só segundo e terceiro grau. E tem a regra dos 9. Ela é menos precisa em criança, mas é mais rápida, né? E ela respeita a proporcionalidade, né? Tipo, de uma criança, a cabeça é proporcionalmente muito maior do que do adulto. Mas dá para chegar num cálculo aproximado para ser mais rápido no pronto-socorro. Então, como todo trauma, a gente segue o ABCDE. Então, deixar via aéreas pérdias, né? Entubar se necessário, principalmente com rebaixamento de nível de consciência, de saturação, edema severo de face. Lembrando que nas queimaduras o pico de edema vai de 12 a 48 horas também. Então, inicialmente pode piorar muito. O B da respiração, ofertar oxigênio, cabeceira elevada, rastrear a intoxicação por óxido de carbono ou cianeto. No C, conseguir acesso periférico, central, enfim, intraósseo, o que for mais rápido. Expandir até estabilização hemodinâmica e o uso de droga vasoativa quando necessário. Lembrando que a gente faz a sondagem vesical, porque um dos parâmetros da ressuscitação é a diurese, então precisa ter um bom controle. Do neurológico, a gente vai ver o Glasgow de novo, pupila, destro, e vai investigar traumas associados. Então, por exemplo, queimaduras elétricas, é muito comum a criança cair também, né? Então, pode ter um TCE que a gente tem que investigar bem inicialmente, né? E não depois. E o E da exposição, que é onde a gente vai ver a superfície corpórea, a profundidade, vai avaliar a necessidade de escarotomia nas queimaduras circulares. E quando vai indicar transferência para centro de queimados? Esse é o protocolo que a gente adota no Tatuapé, e é o que a maioria dos livros trazem também.
Queimadura de segundo grau, com superfície corpórea maior do que 15%, em crianças com idade menor do que 10 anos, ou 20% em qualquer idade, esse maior. Queimadura de terceiro grau, 10%. Queimadura nas regiões nobres, né? Rosto, mão, pés, órgãos genitais, perínneos. Queimadura elétrica, química, inalatória. Pacientes com doenças crônicas, os politraumatizados e queimaduras com suspeita de abuso. Lembrar também que sempre pesquisar essa parte, né? A assistente social é sempre acionada em casos de queimadura. E a gente vê também, né, tipo assim, queimaduras circulares, em luva e bota, nas regiões glúteas, são lugares que chamam atenção para maus tratos. Aí a reanimação volêmica. Tem diversas fórmulas, assim, 4, 5, 6 fórmulas. Se você for pesquisar, você vai achar várias. O que o Tatuapé adota há muitos anos é o Carvajal, mas existe a Parkland. O Parkland, que é a mais prática, né, para o pronto-socorro. Ele calcula de 3 a 4 ml por quilo por superfície corpórea queimada. Ele faz as metades nas primeiras 8 horas. E ele também controla o débito urinário como meta maior do que 1 ml por quilo hora. Agora o Parkland já aceita também reposição de albumina aí nas primeiras 24 horas. E ele, assim, a gente vai comparar todos eles com o caso. Mas o Parkland, ele chega, no primeiro dia, ele chega bem próximo do Carvajal, ele fica perto, né, do valor. Só que depois do primeiro dia, ele não tem nenhuma recomendação. Volta a ser a oferta que você quiser. Isso fica muito vago. Então, o Carvajal, a vantagem dele é que ele tem do primeiro, do segundo e para sempre, do terceiro dia em diante. E a gente vê que os grandes queimados de verdade, aí 30%, 40% com queimadura profunda, eles extravasam muito, muito. Então, não é só o primeiro dia que você tem que fazer uma reposição mais vigorosa, você acaba fazendo até na primeira semana inteira. Então, o Carvajal, ele ajuda nessa manutenção da hidratação. E tem a Brook também modificada, que ele toma conta mais da sobrecarga, ele fica mais preocupado com a sobrecarga volêmica. Mas, assim, 2 ml por quilo hora, por superfície corpórea, pode ser que seja bem subestimado também. Deixa eu só pausa para água, que eu vou ficar tossindo, peraí. E aí no Carvajal, opa, voltou. Aí Carvajal, então, no primeiro dia, tem a reposição, que é 5 litros, né? 5.000 ml por superfície corpórea total queimada. A gente vai fazer essa conta também. Mais a manutenção, que é 2 litros por superfície corpórea, que é o que a gente faz às vezes, né? Superfície corpórea normal. Vou colocar a fórmula também no próximo. No segundo dia, a reposição cai para 3 litros 750, mais a manutenção. E a partir do segundo dia, pode fazer a reposição com albumina. No terceiro dia, tem a manutenção de 2 litros, mais 10% da manutenção, se tiver queimadura de segundo grau, ou 20% da manutenção, se tiver queimadura de terceiro grau. Então, antes, a gente normalmente fala para infundir metade em 8 horas e as outras metades nas 16 horas restantes. Mas, atualmente, na literatura mais atuais, eles falam para infundir de forma uniforme e titular se necessário. Normalmente, as crianças já chegam um pouco atrasadas aí nessa para né? E para calcular a reposição volêmica, a gente considera no máximo 50% da superfície corpórea queimada para cálculo. Então, assim, queimou 80%, você vai usar como se fosse 50%. A gente não passa de 50% também, para não fazer um volume muito exorbitante, que já é bastante volume. E a atualização mais recente é do ATLS, eu acho que é do ano passado essa, que ele deixou taxas fixas por idade. Isso aqui é para não perder tempo fazendo conta, pesquisando em um pronto-socorro, né? Então, isso aqui não é muito para UTI, mas eles deixam uma taxa fixa. Menores de 5 anos, 125 ml hora. De 6 a 12 anos, 250 ml hora. Maior que 13 anos, 500 ml hora. Então, você não perde tempo e você garante, porque vai precisar
de volume. Então, você não atrasa para esperar o cálculo de superfície corpórea, antes só se faziam aqueles 20 ml por quilo de hidratação, mas assim, a criança tá perdendo líquido, né, pelo extravasamento e tudo mais. E aí a gente só vai começar a perceber muito tarde isso, quando a diurese já estiver reduzida, e a gente vai tentar correr atrás. Então, a TLS tentou reduzir esse gap aí de hidratação vigorosa. A monitoramento, né? É feito pelo débito urinário. A literatura leva, em muitos lugares, 1 ml quilo-hora, mas habitualmente a gente usa no Tatuapé 2 ml quilo-hora. A gente fica observando sinais vitais, saturação, PVC, tenta evitar a sobrecarga volêmica, né? E reposições maiores que 250 ml em 24 horas é preditor de mortalidade. Mas a gente tem um viés também, porque é uma criança muito grave que você está repondo, extravasando, e ela está instável ainda por falta de volume, então ela é mais grave, ela vai precisar de mais volume, né? Então tem um viés aí dessa mortalidade. No Carvajal, para ter uma noção, do primeiro dia, chega a ser aí uma reposição de 230 ml por quilo cal. Então, assim, não chegaria tanto assim mesmo o Carvajal, que é mais liberal aí com volume. Coloides precoces reduzem o volume total de cristalóide. A gente evita nas primeiras 24 horas, mas tem literatura já falando que não precisaria disso. A preocupação dessa não fazer nas primeiras 24 horas, que é onde a permeabilidade capilar vai estar maior, né? Então, como extravasa proteína, extravasa albumina também. Essa albumina lá fora do vaso, no tecido, vai causar mais ativação leucocitária, mais aquele dano tecidual cíclico, né, do extravasamento de proteína para o tecido. Então, por isso que a gente evita a albumina nas primeiras 24 horas. E a hidratação também evita insuficiência pré-renal. Então, lembrando que esse soro que a gente faz nas primeiras 24 horas, a gente não coloca eletrólitos, né? A criança já tende a ter mais hiperglicemia, então não entraria o soro glicosado nisso, e acaba sendo só com soro fisiológico ou com ringer lactato. No segundo dia, poderia entrar os eletrólitos, né? O potássio, mas normalmente a gente avalia se o potássio está muito alto ainda, por conta da lesão celular, né? E o efluxo de potássio. Então, aqui está um exemplo de como a gente calcularia aqui no Tatuapé o Carvajal. Então, é uma criança de 30 quilos, com queimadura de 40%, de segundo e terceiro grau. Deixei a colinha aqui, porque ninguém é obrigado a decorar, pode ter uma cola. Então, aqui está. Aqui está a fórmula da. Vamos lá, eu não vou discutir com você. Opa. Aí, aqui está a fórmula da superfície corpórea, né? Que é habitual que a gente faz, 4 vezes o peso, mais 7, sobrepeso, mais 90. Então, calculei aqui para 30 quilos. Deu 1 metro quadrado certinho. Agora, a superfície corpórea total queimada é a superfície corpórea da criança vezes o 40%. Então, é o tanto de superfície dela real que queimou, que aí é 0,4 metros quadrados. Ok? Se alguém tiver alguma dúvida nessas contas, pode me contar. Então, vamos lá. Primeiro dia, a reposição é 5 litros vezes a superfície queimada, que a gente já calculou que é 0,4. Então, de reposição aqui, deu 2 litros. A manutenção é 2 litros por metro quadrado, mais 2 litros. Então, em 24 horas, 4 litros no primeiro dia do Carvajal. No segundo dia, a reposição, a única diferença é que de 5 litros vai para 3 litros 750 ml. Então, reduziu aqui 500 ml no segundo dia. Então, é bem mais, assim, né? Aqui o peso calórico dessa criança de 30 quilos é 17. Então, se a gente fosse deixar uma oferta hídrica de 100 para essa criança, seria 1.700. Então, pelo Carvajal, a gente dá o dobro para ela ainda, né? No segundo dia. E a gente vê que precisa, às vezes, até fazer mais expansões além desse soro, nos queimados graves mesmo. Aí, após isso, se após o segundo dia,
a gente faz a manutenção de 2 litros por metro quadrado. Então, você viu que a manutenção é igual em todos, né? Que vai mudando a reposição. E aí, a de reposição, a gente faz a perda insensível dessa queimadura. Que, se, no caso de ter terceiro grau, você aumenta 20% da manutenção. No caso de ter só segundo grau, você aumenta 10%. Então, no caso, como tem terceiro grau, é 20% da manutenção, mais 400 ml. Então, total aqui ficaria 240 ml. 240 não, 2.400 ml em 24 horas. Comparando com peso calórico, isso daria aqui 140 ml por quilocal, mais ou menos em 24 horas, tá? Fica um pouco mais do que uma oferta aí basal de 100. Comparando as outras fórmulas, o Parkland no primeiro dia chega muito próximo aí, ó. O dele seria, como seria de 3 a 4 ml, seria 3 litros e 600 a 4 litros e 800. Para o primeiro dia tá tudo bem lá, para aquela conta do PS, né? Tá ok. Mas para o segundo dia já ele não fala nada para o segundo dia e nem para o resto. E a gente continua dando bastante volume. E o Brook, ele dá a manutenção depois, né? O que a gente faz. Então, ele é bem restrito. Então, possivelmente, ia ter que fazer muito mais expansões aí no meio do caminho e muito mais reavaliações, né? Se alguém tiver alguma dúvida aí nesse cálculo aí, pode me contar, tá bom? Senão eu vou passar já. Os exames laboratoriais que a gente pede, gasometria arterial, para ver essa parte também de hidratação, como é que tá a perfusão, né? Para ver mais o bicarbonato, pH. Hemograma, eletrólitos, lembrando do potássio que aumenta. Função renal, para ver também como é que tá a hidratação, se está fazendo pré-renal. Em caso de queimadura elétrica, eletrocardiograma. Albumina faz parte do exame de rotina de todo queimado, tem que ter, principalmente nesses primeiros dias. Função hepática, glicemia, coágulo, que pode ter muito consumo de fator de coagulação também, ter que fazer reposições, é bem comum. Caso de queimadura elétrica, CPK, CKMB, troponina. Urina tipo 1, para ver se tem hemoglobinúria, se estiver fazendo rabdomiólise. Pesquisar a intoxicação de CO e cianeto. Vou começar a tossir agora. Tomar água. Imioglobinúria e hemoglobinúria em caso de rabdomiólise também. Aí, lesões inalatórias. A incidência é de 20% a 50% das admissões em centros especializados e a mortalidade é alta, de 60% a 70%. As manifestações ocorrem até os primeiros 5 dias pós-trauma, mas o principal é até 48 horas. O edema progride de forma importante até o segundo dia, né? Então, a intubação na suspeita de lesão inalatória e em sinais clínicos presentes, né, como queimadura facial, edema importante de face, resíduos carbonáceos, né, queimadura de cílios, de sobrancelha, edema de glote, rouquidão, tosse metálica, estridor, taquipneia, desaturação, qualquer sintoma respiratório no queimado vai piorar até as 48 horas. Então, a intubação precoce é mandatória, porque é uma via aérea difícil que pode se tornar impossível se você demorar muito para intubar. Então, intubação oral precoce. Na suspeita de intoxicação por monóxido de carbono, ofertar oxigênio a 100%. Também tem tratamento com câmara hiperbárica. Lembrar do cianeto, né? Então, todo mundo conheceu na Boate Kiss, né? Aquele incêndio que teve, que muita gente morreu por intoxicação porque não tinha o antídoto, né? Então, agora, quando você suspeita de cianeto, a última vez que a gente fez um tatuapé foi por conta que o que pegou fogo foi o colchão. Então, era espuma. Então, e realmente teve intoxicação por cianeto. A gente não conseguiu dosar, mas eram crianças muito, muito hipoxêmicas mesmo. E o ambiente não era tão fechado assim. Então, e teve acidose também. O cianokit, ele não fica disponível em nenhum hospital, nem a gente que é referência, a gente não tem o cianokit, que é a hidroxicobalamina. É a vitamina B12, mas não é a cianohidroxicobalamina, que é o que a gente tem normalmente nos hospitais.
quando você dá a hidroxicobalamina, ela usa quelando, né, o cianeto, e aí ela sim vira hidroxicobalamina. Esse cianokit, para você conseguir, você tem que ligar no 193 e falar com o médico regulador. Então, aí eles te enviam um papel para preencher e pode retirar no grau, que é um lugar lá dos bombeiros, que eles orientam. Só que é um fluxo bem confuso aí, não confuso, mas teve vezes que a gente já ligou no 193 e ninguém sabia sobre o cianokit. Então, eu tenho até o contato agora do médico regulador, que é o coordenador do setor lá dos bombeiros, que ele já me passa o controle direto e os papéis direto. Então, se um dia alguém precisar, eu posso compartilhar esse contato. Então, para fazer o diagnóstico, a broncoscopia é o padrão ouro, e tem que realizar sempre antes das extubações, para ver se tem ainda queimadura ativa, porque se tiver, ainda tem que deixar entubado. Cuidados com as feridas, né? Primeiro grau é mais tranquilo, é mais hidratante, né? Vaselina, essas coisas. Segundo grau, água e sabão. Evitar clorexidina, porque ele resseca e pode aprofundar a lesão. Se as bolhas estiverem menores de 1 centímetro íntegra, a gente não rompe, porque serve como um protetor contra dor e micro-organismos, né? Bolhas maior do que 1 centímetro, a gente costuma desbridar em ambiente estéreo e fazer curativo 2 vezes por dia com vaselina ou bacitracina. As de segundo grau profundo já se usa sulfadiazina de prata, trocas diárias, né? Isso nas primeiras 48 horas, e depois com colagenase. E para segundo grau profundo tem que ter avaliação cirúrgica para enxerto. E a de terceiro grau precisa de desbridamento e enxertia. E se circular, que nem nesse caso aqui, precisou fazer escarotomia, estava sem pulso, né? Então a chance de isquemia era grande. Então esse daí a gente teve que fazer a escarotomia beira-leito, é o cirurgião plástico que faz. E tem alguns outros curativos mais modernos, né? Tem as placas de alginato de prata, também tem matriz dérmica, tem algumas coisinhas modernas lá, até para o centro de referência de queimado. E aí lembrar de fisioterapia, TO, e manter as articulações estendidas, porque se cicatriza, pode ter muita contratura da pele. Aí queimaduras elétricas, tem as de baixa tensão, que normalmente são as que estão em casa, né? Mas o problema é que são correntes alternadas, então elas não fazem grandes queimaduras na pele, mas por ser corrente alternada, mesmo baixa, que nem de casa, normalmente é 60 Hz por aí. Ela causa contratura fixa por muito tempo, então a pessoa não consegue se livrar do que está dando choque nela, e tem que desligar, né, a corrente elétrica, enfim, desligar a eletricidade. E também a corrente alternada, quando é corrente alternada, mesmo de baixa, pode fazer fibrilação ventricular. Então tem risco de arritmia também. Mas se não tiver sintomas sistêmicos, não tiver arritmia, um eletro normal, tá tudo bem, não tem necessidade de hospitalização. Já as de alta tensão é crítico, e aí todas vão precisar ser internadas, né? E vai monitorizar lesão cardíaca, né? Rabdomiólise, lesão renal aguda e mioglobinúria. O manejo é com reposição volêmica rigorosa, né? Otimização da diurese. A alcalinização da urina já é controverso, não é mais em todos os lugares que dizem para fazer, mesmo com rabdomiólise. E a PCR, ela costuma ter sucesso, então a gente não desiste precocemente por queimadura elétrica. Aí o manejo da dor é conforme o grau, né? Dor leve de pirona, paracetamol e ibuprofeno. Se for dor moderada forte, já é opioide. Então é morfina, nalbufina, principalmente pré-procedimentos e de horário, né? Tramal não se faz mais, então nem aparece mais. E sedonalgesia para a realização dos curativos também. Lembrando que a cicatrização causa muito prurido também. Então, o prurido pós-queimadura é muito prevalente, aí 80% sente, pode persistir por muito tempo, até depois da alta, e o tratamento é com antihistamínico de primeira e segunda geração, e gabapentina também melhora o prurido e reduz o uso de opioide. Agora, sobre o estado hipermetabólico, né? O mecanismo, ele começa nas primeiras 48 horas,
ocorre o estresse inflamatório, né, a CIRS, com liberação de catecolamina, glucagon, dopamina, glicocorticoides, e isso tudo causa uma resposta hipermetabólica. Esse hipermetabolismo vai causar um catabolismo severo, com perda muscular acelerada, hiperglicemia, que aumenta infecções, sepse e mortalidade, causa dislipidemia, e um estado hiperdinâmico, com taquicardia e hipóxia miocárdica. E tudo isso, a consequência final é disfunção multiorgânica, imunossupressão e atraso na cicatrização. É tudo que a gente não quer para o queimado, que ele se infecte, que tenha disfunção e que dure mais a internação dele por um atraso na cicatrização, aumentando a mortalidade. E esse estado hipermetabólico pode durar até 2 anos ou mais depois do trauma inicial. Por isso que a gente trata rigorosamente. Então, o protocolo diz para a gente usar propanolol para diminuir a frequência cardíaca de 15% a 20%. Isso melhora a sobrevida pediátrica, reduz lipólise e esteatose hepática, diminui estresse, trabalho cardíaco e catabolismo e melhora a síntese proteica muscular. Também tem o hormônio GH. No Tatuapé a gente não tem disponível, né? Mas em alguns centros particulares sim. Diminui o tempo de cicatrização, diminui a infecção e tempo de internação. E nos adultos só precisa ser monitorado hiperglicemia. A nutrição precoce é o principal pilar para reduzir o catabolismo, então a gente inicia assim que tiver estabilidade hemodinâmica ou em redução de droga vasoativa, e a via interal é preferencial. E também desbridamento e enxerto precoce. Diminui a inflamação, gasto energético, a mortalidade e os custos hospitalares. Então, do suporte, o gancho aí para o suporte nutricional é a via preferencial enteral. A gente deixa com sonda nasoentérica nasogástrica, né? A introdução é precoce, mesmo com droga vasoativa, se tiver com uma dose abaixo de 0,2 ou em redução, e com uma certa estabilidade hemodinâmica, a gente já inicia. E a gente garante, a gente sempre passa a sonda nasoenteral nesses grandes queimados, porque garante a continuidade nutricional, né? Porque tem muitas interrupções. Tem jejum para procedimento, tem jejum para fazer os curativos, aí ceda, eles ficam mais sonolentos depois de um tempo, aí perde refeição. E não pode, a gente é bem rigoroso na parte nutricional. Então, esse suporte nutricional, ele atenua o hipermetabolismo, né, e o catabolismo que a gente já viu, e melhora a cicatrização, previne translocação bacteriana, reforça a imunidade e preserva a mucosa intestinal e função de barreira. A gente repõe todos esses micronutrientes aqui, de forma assim, sistemática para todos os queimados nessas doses que estão aí. Os macronutrientes também a gente repõe, principalmente proteína, né? E glutamina a gente deixa para todo mundo. E o que a gente usa para calcular a necessidade energética total, e a gente deixa a gente mesmo, a gente não deixa nem por conta só da nutrição. É a equação de Schofield, que a gente multiplica a taxa metabólica basal por 1,5. Então, a criança tem que comer o que ela deveria, mas metade do que ela come. Internada, fazendo jejum, procedimentos, comida de hospital, dor. É claro que ela não vai ter uma aceitação tão boa. Então, assim, a sonda nasoenteral tem que ficar. Então, mesmo ela com uma carinha bonitinha, comendo por boca sempre, a gente vai deixar a sonda nasoenteral até acabar os procedimentos de enxerto e de desbridamento. Aí, as últimas considerações, nossas metas, né? Então, sistematicamente, todos os dias, para os nossos queimados, a gente tenta manter um HB em torno de 10, principalmente peri-procedimentos aí. A meta de diurese é 2 ml quilo-hora. Albumina, depois de 24 horas, acima de 2,5. Analgesia e conforto eficiente, diariamente, é revisto. Manter o aporte nutricional adequado e vigilância infecciosa. Aí, lembrando do antibiótico, a gente não usa de forma sistemática para todo mundo, né? Não existe a profilaxia na internação. A gente fala que quando as bactérias de casa, elas foram queimadas junto com a criança, então se por acaso tem evidência de infecção, a gente tem que colocar cobertura para a flora hospitalar de cada serviço, se necessário. A gente só usa o antibiótico profilático quando a gente faz um enxerto, para evitar que tenha alguma infecção ali oportunista e que perca o enxerto. E a gente deixa por 5 dias até pegar o enxerto.
Aí também lembrando que depois de procedimentos e após a primeira queimadura, sempre tem uma CIRS nova, né? Então vai ter aumento de PCR, leucocitose e febre. Por isso que a gente tem que fazer a curva do PCR para entender se é a CIRS da queimadura e do procedimento ou se é uma infecção nova, né? Então a gente fica bem atento a essa parte de infecção. Infelizmente a gente não tem procalcitonina, né? Senão já resolveria bastante aí para diferenciar. E depois dos procedimentos, a gente fica atento para hipotermia, hemorragias. Após desbridamento, às vezes as crianças chegam até em choque hemorrágico de tanto que baba assim, né, sangue, fica extravasando sangue das feridas e tem que cauterizar a beira-leito às vezes. Observe estabilidade hemodinâmica e atenção redobrada para as metas, né? E também a gente tem considerado antidepressivo para pré-adolescentes e adolescentes com essas internações mais longas. É isso. Essa aqui é uma família de queimadinhos que aconteceu. Era aquela explosão do Jardim Ângela e foram todos lá para o Tatuapé. Esses dois aqui estavam com a gente. Aí domingo agora foi aniversário deles, aí a equipe foi lá para dar um oi para eles, que eles convidaram. É isso. Obrigada, Dani, maravilhosa. Nossa, muita informação, né? Muita informação, né? Muita informação, muita informação. Obrigado, Dani. Muito boa aula. Obrigada a vocês. Parabéns, Dani. Excelente aula, muito boa, né? Mostrar um pouco da experiência que a gente tem de vários anos lá no Tatuapé com queimado, né? E graças a Deus temos uma taxa de recuperação bastante alta, né? E graças aos cuidados aí todos que a Dani falou, a gente segue essas regras aí muito rigidamente, né? E tem que prestar muita atenção em tudo. Queimado é um paciente que dá muito trabalho, umas internações longas, e quanto mais você segue as regrinhas, mais você segue as metas, melhora o prognóstico desse paciente. Então é importante isso tudo que a Dani falou e falou brilhantemente. Parabéns. Obrigada pela colaboração. Ô, Dani, se a Diga. gente não consegue usar via interal, é tudo bem usar NPP? A gente pode, né? Tipo assim, a gente não pode deixar a criança desnutrir, né? É o principal. Então, se tem algum motivo para não usar a via interal, né? Como a gente já teve casos no Tatuapé, né? De um ilho infeccioso muito grave, não deu para usar a via interal, a gente acabou usando a NPP o menor tempo possível também para diminuir o risco de infecção e afins, né? Acho que uma coisa importante também, lá no comecinho, como a gente está fazendo a reposição do Carvajal no segundo dia, se for necessário a albumina entra na fase de reposição, tá? Não de manutenção. Tá? Você vai descontar da reposição para fazer a albumina, do cálculo da sua albumina. Bom? Olha eu de novo. E mais uma coisinha que acho que é legal falar, eles usam analgésico muito tempo, né? E normalmente a gente faz rodízio, né? De analgésico para evitar a tolerância. Então, numa semana você usa morfina, outra semana você usa nalbufina, e outra semana você usa metadona. Então, a gente vai fazendo rodízio para evitar a tolerância, né? Para ter que usar doses cada vez maiores. É uma coisa que a gente faz bastante lá também, com sucesso, né, Dani? Sim. E eles acabam criando uma dependência, né? Então, tem que ficar bem esperto também. Dani, no chat o pessoal tá te parabenizando, mas não tem nenhuma dúvida. Eu não sei se alguém tiver dúvida, Tá bom. o momento é agora. Acho que se não tiver mais dúvida, a gente vai encerrar. Pode encerrar. Sim. Obrigada pela tchau, presença de gente. todo mundo. Obrigada. Dani, muito obrigada pelo Parabéns. Caiu no Golpe. Foi muito bom. Caiu no golpe, tudo bem. Tchau. Foi muito bom. Tchau, Obrigada, gente. Tá gravada, tá? Ah, que bom. Depois eu Tchau. compartilho o link para vocês. Tá bom. Tá, joia. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.